Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Eu vou comentar isso aí, eu concordo muito com o que vocês estão colocando com relação ao comportamento. Até hoje a gente falou, né, lá com o Pet, né, sobre o Flamengo ter uma pessoa, né, que seria um diretor esportivo, um cara que está mais diretamente junto com o elenco, está mais com o treinador, fazendo essa ponte, conversando, falando de tática, falando do dia a dia, que esse tipo de coisa poderia ter sido evitada. Porque muitas vezes você pode ter. A gente sabe que o Sampaoli, né, e sua comissão não sabem gerir pessoas. Eles tiveram problemas em vários lugares, né? Tiveram problemas na França, na Copa do Mundo lá com a Argentina, uma série de problemas. Mas não tem. O caldo derramou. O que eu vejo dessa situação, né, olhando assim, o Flamengo, para mim, agiu correto em 95% dessa situação. E vou explicar o porquê. Por exemplo, essa reunião que teve agora à noite, aí com o Pedro, com o seu staff, do Marcos Braz e tal, para mim tinha que ter acontecido ontem. A sensação que eu tive, que eu tenho estando de fora, é que o Flamengo estava mais preocupado em manter o treinador, porque demitir o preparador era uma coisa muito óbvia, né? Do que tentar resolver uma questão com o Pedro, ou que ele fosse visto ali como prioridade, ou até mesmo de amparar o Pedro, né? E aí a gente entra numa situação que hoje o futebol, jogadores são tratados como babá, sempre foram. Sempre foram. Passa a mão na cabeça, não sei o quê. Então, quando você tem uma situação aí, eu tava vendo até agora há pouco, fui até confirmar, né, para não passar uma informação errada, a Raíssa Simplício noticiou que o Pedro, né, ele sentiu falta de apoio emocional da diretoria rubro-negra, que ele esperava ontem uma ligação dos dirigentes e uma ligação do técnico Sampaoli. E na minha opinião, deveria ter sido feito isso ontem. Sabe por quê? Se ele vira pro Marcos Braz ontem e fala assim, olha, com o Sampaoli eu não trabalho, chegaram a noticiar isso. O Braz já saberia, se não conseguisse aparar essa aresta ali, o que poderia acontecer hoje. No mínimo, falar assim, meu irmão, o cara não vai no treino amanhã porque tá dizendo para mim que não quer trabalhar. E você já tentaria resolver essa questão. Já mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Né? Porque, na minha opinião, eu vejo como importante, eu tuitei isso, as pessoas estão debatendo muito quem tem razão na situação. Ah, quem tem razão? É o Flamengo? É o Sampaoli? Ah, ele é titular, ele é reserva, o Gabigol... Porque agora estão colocando que o Gabigol joga mais que ele porque o Pedro faltou o treino. O Pedro, para mim, perdeu ponto comigo por isso. Perdeu ponto. Entendeu? Para mim, ele mancha comigo um pouco da história que ele tem no Flamengo, né, de tudo que ele fez. Mas antes ele nunca fez uma subordinação. Acho que está dando um retorno ali no Petit. Então, assim, ele errou. Ponto. Agora vamos lá. Vou falar algo aqui que talvez as pessoas possam não gostar. Eu não multaria o Pedro. E vou explicar por quê. O Vidal jogou a chuteira. Ele foi multado. O Marinho não quis viajar. Deveria ter viajado, né? Foi multado. Mas nenhum deles levou um soco na cara. O Pedro levou um soco na cara porque não quis se aquecer. Tá errado. Mas o cara levou um soco na cara. E, gente, olha só. A gente tá numa situação que a gente tem 2 lados. Se você tem 2 lados inflexíveis, você não encontra a solução para um problema. Alguém tem que dar o braço a torcer. Se eu tô lá, eu não multaria o Pedro. Porque ele levou um soco na cara. Que pro Flamengo não vai ter nenhum desdobramento. Nem jurídico mais, eu acho que isso vai acontecer. Porque, cara, eu não sei se o Pedro iria entrar numa briga jurídica com o Flamengo, que pode levar, sei lá quanto tempo, prejudicar... Não, mas e também o Túlio, hoje eu tava, não sei quem foi, não lembro, estavam consultando um advogado do direito esportivo, e o advogado falou o seguinte, me parece que o Flamengo fez tudo que podia. Por exemplo, o Spinel ficou lá,
o Flamengo, o Braz entrou no ônibus e tirou o Pablo, falou, ó, você vai para a delegacia. Eles não foram no mesmo carro, né? Um foi no carro, o outro foi na van. Quando voltaram, cada um ficou no hotel, né? O Pablo não ficou no mesmo hotel que o Pedro, não voltaram juntos. Então o Flamengo deu toda a assistência para o Pedro, né? Como deveria. Então, assim, juridicamente, né? O advogado disse, não sei quem foi que falou, mas o advogado disse o seguinte na consulta para quem perguntou: olha, é uma batalha que não tem o que fazer, não dá para dizer que foi assédio, não dá para dizer que o Flamengo... Então, assim, se ele for entrar nessa briga, vai perder tempo, mas até porque o Flamengo agiu de maneira correta, né? Conduziu de maneira correta a situação. Mas juridicamente parece que não tem nenhuma brecha para que ele possa entrar. E eu acho também que nem é interesse dele, né? Eu espero que não, né? Até saiu também eu vi, outras pessoas ouviram outros especialistas que poderia ter a possibilidade do Pedro acionar, né, uma cláusula tal específica da CLT sobre agressão no ambiente de trabalho Pereira e Pará, mas não foi o Flamengo, né, que agrediu, e até vamos botar assim um funcionário terceirizado, até inclui isso dentro da lei e tal, mas seria uma briga que acho que o Pedro mais perderia do que ganharia. Então, eu não multaria o Pedro. Não multaria o Pedro. O Flamengo conseguiu se entender com o Sampaoli. Eu vejo que hoje, fosse trocar treinador, como estava se falando, seria muito prejudicial para a temporada. Perder o Pedro também eu acho muito ruim, com todas as críticas que possam ter ao Pedro. O Pedro é artilheiro do Flamengo na temporada. O Pedro, ele é um dos jogadores que mais participou de gols na temporada. Então, eu acho que a solução é tentar apaziguar. É chegar amanhã, já que o Pedro topou ir lá, botar ele e o Sampaoli para conversarem, se entenderem, né? Eu acho que hoje o Pet falou uma coisa que para mim é muito importante, é você ser claro nas suas atitudes. O Pedro tá fora? Por que o Pedro tá fora? O Sampaoli vai lá e fala para ele: Pedro, olha só, hoje você não consegue me entregar o que eu espero de um atacante dentro do esquema de jogo que eu tenho. O Gabigol me entrega mais, mas olha, eu não desisti de você, eu não quero que você fora. Até porque eu vi muita gente hoje até a parabenizar a nossa querida Mônica Alves, né, que ela colocou os números do Pedro lá, e os números do Pedro são semelhantes, né, na mesma época que o Dorival estava aqui, com o mesmo número de jogos. Sendo que o Pedro, ele não está falando que lá nos 25 jogos, 20 jogos que ele teve com o Sampaoli, que ele quase não jogou. Olha isso da nota dele. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos. Ele não está falando que durante toda a passagem do Sampaoli, ele pouco jogou. Então, acho que a gente tem que interpretar. O Pedro está errado em alguns aspectos, tá? Eu acho que o clube, ele, na prática, em várias situações, principalmente lá em Minas, foi extremamente correto. A única coisa que eu acho que o Flamengo deixou a dever, não deixou porque acabou fazendo, que era essa reunião de hoje, poderia ter sido feito ontem, e o Flamengo, no dia, poderia ter soltado uma nota. Olha, o Flamengo repudia a agressão, tá dando toda e total assistência ao Pedro, qualquer tipo de desdobramento, né, e resoluções e tal, papapá, vai ser resolvido internamente e acabou. O Flamengo não poderia falar se ia demitir ou não o Pablo, como é que ficava a situação do Sampaoli. Eu acho que o Pedro também sentiu falta disso. Ah, Túlio, isso era necessário? Meu irmão, pro cara O cara tava esperando ontem uma ligação segundo o noticiário. Entendeu? Então, e Eduardo, é passar. Então faz o que com o Pedro, irmão? Mata o Pedro? Manda o Pedro pro Palmeiras? Porra, ou você quer resolver o problema ou não quer. Eu tô pensando em resolver o problema. Eu não posso olhar e falar assim que o Pedro, o melhor jogador da América, eleito o melhor jogador da América, atacante titular da Copa do Brasil, atacante titular da Libertadores do Flamengo, um cara que ajudou muita gente no Octa, e dizer simplesmente que o cara não serve. Ou então virar e falar assim, Pedro, porra, eu vou pegar aqui, porque, gente, vamos lá, o que vai pegar pro preparador? O cara não cumpre pena, porque esse tipo de coisa não dá cadeia? No máximo, se ele tiver interesse de vir pro Brasil, vai pagar uma cesta básica, e o cara tá lá. Provavelmente vai trabalhar em outro lugar. Sampaoli vai indicar ele para algum amigo para trabalhar. Então, é pensar na solução, cara. E eu vejo que eu não quero perder o melhor atacante da América por qualquer besteira. Entendeu? Então, assim, eu
não multaria o Pedro, conversaria com ele, chegaria lá, falaria com ele, cara, tu errou aqui, tu poderia ter comunicado se tu foi lá, tu sentiu dor e tal. Porra, tu poderia ter comunicado, deixou a gente vendido. Dá um esporro nele. Não vai precisar fazer isso em público. Quer que faça o que com o Pedro? Bota ele na cruz e crucifique ele, pô. É a mesma coisa do Sampaoli. Ontem tinha um montão de gente que queria que o Sampaoli saísse. Olha, Rogério Ceni, não sei quem, Sampaoli vai sair junto. Parecia torcida. E hoje eu vejo isso também. Parece uma torcida para crucificar o cara. Então, assim, tem que escolher o que vai se fazer, cara. Lembra quando o Gabigol lá, que foi em 2020 isso, que falaram que o Gabigol tinha que se apresentar lá em Curitiba, Gabigol não foi, não sei o quê, nem lembro se ele foi multado. Porra, cara, então assim, ali chegou, agora teve o problema do Gabigol com o Marcos Braz, lá do negócio do exame. Vocês sabem o que foi resolvido ali? Eu não sei, você sabe? Eu não sei. E aí? De repente alguém chegou lá e falou, meu irmão, que se dane isso, eu não vou brigar com o Gabigol por causa disso. Porque alguém tem que ser flexível. Lógico, vai chegar com o cara, vai conversar, e ele sabe onde ele errou. O Pedro sabe. Hoje a torcida, ele estava sendo extremamente criticado. Ele sabe onde ele errou, ele não é burro. Entendeu? Agora, se querem que o cara seja crucificado, que o cara saia do Flamengo, ou que o Flamengo também dê motivo, imagina só a situação. Vamos estar nós três lá, aí eu vou lá, discuto com o Nazário. A Nazário vem me cobrar alguma coisa, eu tô lá no celular, a Nazário me dá 3 tapas na cara e me dá um soco, né? Aí, porra, eu vou lá, no dia seguinte, não compareço no programa. Porque eu tô puto, acho que o Coluna, porra, não me deu apoio, ninguém conversou comigo no dia seguinte, né? Tô puto. Aí eu vou ser multado. Pô, irmão, conversa, entendeu? Esse negócio, fala aí, poeta, o cara quer sair. Quem te falou que o cara quer sair, cara? Quem te falou que o cara quer sair? Às vezes o cara tá lá, tá puto, o cara tomou um soco na cara. Acabou de recusar uma proposta milionária. E assim, o cara fez lá, se ele quisesse sair, ele ia ser totalmente inflexível. Eu não acredito que o Pedro queira sair do Flamengo. Não acredito. Sabe o quê? Se ele quisesse sair do Flamengo, ele não estaria puto com a reserva. Ele chegaria pro Flamengo e falaria assim, Flamengo, me negocia. Chegaria pro staff dele e pedia pra ser negociado nessa janela. Então ele não quer sair, pô. O cara, ele tá puto porque tomou um soco na cara, qualquer um ficaria. Tá ligado? Qualquer um ficaria. E ele não tem obrigação de ser titular. E ele sabe disso. Ele veio pro Flamengo sabendo que ele seria reserva. Que ele brigaria pela titularidade com o Gabigol. Ponto. Né? Acho que tá bom pra gente não se estender mais. A gente vai falar mais do Pedro aqui, inclusive, né? Lembrando a galera de deixar o like, deixa eu dar um salve. Agora, Flaviano Freire. Vou até ler aqui o Flaviano Freire aqui, rapidinho. A imprensa paulista quer que o Pedro saia. Claro que quer, pô. Tá lá, montou de torcedor, manda aqui. Atlético, a gente vai falar agora de times que querem fazer proposta por ele. Porra. Agora, deixa eu só trocar aqui. Nessa conversa aí que você falou, que, porra, eu dei o tapa em você e tal, e mais o soco. Não dá pra trocar pelo Simon, não? Dá, mas ele é chefe, né? Então ele não vai ter nem conversa, né? Não, mas aí, de repente, ele me irrita. Eu num acesso de raiva, dou um soco na cara dele, não pode, não. Depois eu escrevo uma carta dizendo que foi sem querer. Fala assim, pô, cara, tua mão bateu aqui teu rosto bateu na minha mão e tal. Esse rostinho pequeno, essa cabecinha miudinha. Tá mudo, Petit. Tá mudo, Petit. Ó, o Petit metendo o caô. Petit metendo o caô. O Petit metendo o caô, ó lá. Ó, vai sair, quer ver? Ó lá. Atenção. Ó lá. Toda vez a mesma coisa. Vive um drama. Ó lá, de novo. Tava tudo bem. É que ele tem um negócio de um pagode hoje, aí ele vai meter o pé, quer ver? Olha só. Olha lá. Ele tá fingindo que não tá ouvindo. Ó, falei? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!